Boa noite, gente. Torcemos para que todos vocês estejam bem. Ah, aqui é a PCNP Rejane, e aí hoje, junto, né, em parceria com a PCNP Simone. A Simone, vocês acredito que todos já conheçam. A Simone é a PCNP do Conviva, né? É uma baita de uma parceira. E aí, como eu havia falado na semana, no último ATPC, que nós teríamos essa parceria, né, por conta do Conviva, né? Esse tema tão necessário e essencial, ah, penso eu, pensamos nós, ser extremamente necessário trazer o Conviva, a visão do Conviva, o olhar do Conviva e o trabalho do Conviva para dentro, né, desse tema, em se tratando do que o Conviva é. Né, o próprio nome, esse nome eu acho fascinante. De fato, a intenção é essa, né, é fazer com que realmente convivamos, consigamos conviver com as nossas diferenças. Né? Mas não, eu achei interessante uma fala hoje, eu e a Simone trocando uma ideia, ela trouxe de novo ela trouxe essa fala, né, de não tolerar, né? Não é tolerar mesmo, porque a tolerância por trás dela tem um monte de sentimentos ruins, né? Mas é realmente é, trazer à tona o respeito, fazer com que esse respeito nasça, né? Independente de idade, fazer com que ele surja, porque há essa necessidade. É simples assim. Há essa necessidade de falar desse tema, de propormos conversas, de propormos debate, né? Assim como há o tema, assim como há a necessidade de estar sempre propondo respeito em todas as situações, né? Afinal de contas, eis aí das bandeiras, né, da educação. Né? Simone, por favor, se apresente, seja bem-vinda. Obrigada, Regiane. Eu sou a Simone, PCNP do Conviva, da diretoria de Lean. E quando a Regiane me convidou, eu achei o máximo, porque tem tudo a ver com o que o Conviva quer trazer, né? Com todas as formações que o Conviva tem feito, que eu tenho certeza que os PMECs e os vices têm compartilhado com os professores. E a gente queria tentar abordar esse tema com um outro olhar, né? Não só do preconceito em si, da discriminação, mas o nosso papel quanto educador, vendo tudo isso acontecer no contexto da escola, né? Então, assim, o que eu faço como educador para que esse tipo de preconceito, ou qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de bullying, não ocorra? Eu simplesmente me calo, eu finjo que eu não vejo, ou eu tomo uma atitude. Então, assim, eu queria que cada um, inclusive eu, a Rejane, olhe para dentro de você e comece a perceber as coisas que muitas vezes a gente precisa desconstruir, né? Coisas que a gente vem trazendo ao longo da vida, alguns valores que, felizmente, o mundo mudou, tudo mudou. A prova disso é esse ano que ninguém está entendendo nada desse ano. O que está acontecendo? A É, gente não pode mais fazer plano, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, eu acho que todo esse contexto que a gente está vivendo nos aproximou de uma certa maneira através da tecnologia, mas nos fez, por causa desse isolamento social, nos fez olhar para a gente, cada um olhar para si, rever os conceitos, rever as prioridades. E esse tema eu acho que vem de encontro ao que a gente está passando,
ao currículo que a Regiane precisa mostrar, porque é o que a gente estava falando hoje, né? Alguém precisa falar. Alguém precisa falar. E a escola não é um lugar para que isso se cale. Pelo contrário, é na escola que aflora tudo. Todo tipo de preconceito, o reflexo da família, tudo é aflorado na escola. Então, é mais um assunto para ser tratado com respeito, com os termos que exige, né, o devido respeito. E a gente vai tentar deixar as coisas bem claras, né? Não trazendo uma coisa muito pesada, falando só de lei, mas trazer uma coisa que é da nossa realidade. Quando a gente começar, depois vai ter uma outra parte, né, Regiane? E aí vocês vão ver que a gente está falando do que acontece nas nossas escolas. Na minha escola, não é no estado de São Paulo, não é em outra cidade, é aqui em Linter, na nossa diretoria, é na nossa escola. Isso é o que mais me atraiu nessa conversa, nessa troca, nessa parceria, porque realmente a gente vai estar falando da nossa realidade, né? Muitos professores vão estar, quem sabe, até identificando nas falas momentos, né, vividos por eles, porque é o dia a dia. Esse assunto, ele é um assunto que ele implica e ele influencia nas mudanças políticas, culturais, sociais, né? Não tem como nós fugirmos dele, né? De fato, ele nos puxa, ele nos traz o tempo todo para ser falado, para ser pensado, para ser refletido. Quer ver algo interessantíssimo que a gente pode fazer um link com isso? Por exemplo, a eleição nos Estados Unidos. Né? O resultado dessa eleição, como ela se deu, né? Ou seja, aconteceu aquilo que aconteceu com o George Floyd, e aí depois disso disparou, né, vários outros movimentos, né? E aí agora a gente consegue ver o resultado de uma eleição que foi sim, aquilo foi um disparador, né, para que aquele líder mostrasse a cara dele, né? E aí o mundo, ele já não tolera mais esse tipo de discurso. O mundo não quer mais isso, porque sabe no que vai dar. Nós estamos vindo disso tudo e o resultado não é bom, né? Tá aí, nós estamos agora em pleno 2020 com uma baita de uma pandemia, precisando pensar, refletir sobre isso. A gente poderia estar pensando sobre a pandemia, né? A gente poderia estar falando sobre ela, a gente poderia estar falando, tudo bem, a gente fala muito sobre ela, mas eu quero dizer assim, que isso não poderia mais ser pauta tão necessária, né? Apenas como acrescendo, digamos assim, né? Então, a proposta é essa, é realmente trazer uma conversa muito tranquila e com pessoas que realmente se dedicam a esse assunto, que gostam, que tratam disso com muita naturalidade. Eu acho que isso também é importantíssimo, né? Trazermos pessoas que falem sobre isso sem imposições, falem porque é um assunto que, de repente, tem para essas pessoas um atrativo, né? Como algo valoroso e importante. Bom, antes de dar uma sequência, eu vou voltar a apresentar alguns PPTs da semana passada para que venha de novo à tona a memória o que foi trabalhado e para que nós revejamos, será que existe isso? Revemos a pauta da semana. De português. Tá valendo, gente, vocês entenderam. Se não for assim, não sou eu. Vamos ver se vai dar certo.
Porque nós fizemos algumas tentativas e não deu. Vamos ver se agora vai dar. Eu acredito que sim. Simone, você me fala, tá? Se tá aparecendo. Tudo bem. Por enquanto, não. Ele tá abrindo. Tá. Agora vai. Isso, apareceu. Apareceu? Oba! Então, é isso. Essa foi o tema, né, maior, que a gente trabalhou no último ATPC, e aí eu havia dito que teria uma sequência, né? Então, esse é o tema, Educação para a Diversidade Sexual de Gênero. Lá as diferenças nos enriquecem e o respeito nos une. E aqui a pauta, né? Eu trabalhei até esse boletim informativo sobre a diversidade sexual e de gênero. E aí, a partir, né, daí é quando realmente entra as ações do Conviva, né? Então, o que seria? Complementar as ações do Conviva para a promoção de um ambiente escolar saudável e respeitoso, levantar o tema proposto abordando as relações interpessoais entre alunos e professores com relação à diversidade sexual nas escolas, o papel do Conviva na construção dos valores morais universais e como o programa pode auxiliar as escolas efetivamente nesse processo de desenvolvimento de personalidade, tá? E as palestrantes é a Simone, né, que é a PCNP do Convivo, a Bruna, que é uma psicóloga, ela é especialista em análise do comportamento aplicado, tá? Ela exerce a função dela em Marília, e a Bruna, ela é filha da Simone. Olha que papo gostoso que nós vamos ter, né? Um momento bem interessante mesmo. E aqui, os objetivos, né? Essa é a pauta exclusiva do Conviva, tá? Então, levantar o tema proposto abordando as relações interpessoais entre alunos e professores. Eu já fiz essa leitura, né? É apenas para estar reforçando mesmo. E aí, o papel do Conviva na construção dos valores morais universais, né? Aí, nós teremos algumas atividades propostas, tá? A Simone irá discorrer o tema sobre o preconceito, bullying, e como essas relações hostis podem impactar o indivíduo de todo e todo o ambiente escolar. Né? Trazer um estudo de caso baseado num trabalho de conclusão de curso de psicologia do Unisalesiano de 2018, que tratou desse aspecto presente especificamente nas escolas públicas da nossa diretoria, contextualizando a nossa realidade. Isso aqui é que é o mais interessante de tudo, penso eu. Já vou falar nele, né? E aqui nós temos as palestrantes, que eu já fiz a apresentação, né? E as referências usadas, tá? Eu vou descompartilhar, para a gente poder se ver novamente. Então, seria isso. Tá voltando, Simone? Simone? Pronto, estou voltando. Tá. Ok, tirou aqui. Então, e aí eu quero, Simone, que você, por gentileza, você fale de uma forma bem geral, né? Até porque a gente vai fazer um corte aqui entre eu e você, e depois você vai continuar com a tua filha, né? Que é a parte maior, digamos assim, né? E aí eu quero que você aguce eles com o que virá, com que você vai trazer, com que tua filha, a atenção da tua filha, o estudo dela, que eu achei bem interessante, mas realmente é ela que vai falar sobre ele, né? Apenas para dar uma pitada. Bom, pode começar? Por favor. Primeiro, eu queria falar um pouquinho do que
do que se trata o Conviva. O Conviva, ele começou há bastante tempo atrás, não tinha esse nome, e quando aconteceu o atentado da Escola Raul Brasil, eles pararam para olhar a secretaria, né, parou para olhar para algumas coisas que muitas vezes a gente alertava que ia acontecer, mas, né, a gente sabe que às vezes a gente espera acontecer para poder agir. E o Conviva veio para unir alguns setores que são responsáveis pela educação. Então, o foco do Conviva é a melhoria da convivência escolar, seja professor-aluno, seja professor aluno com aluno. Então, o Conviva, ele faz ações dentro da realidade de cada diretoria, por isso que existe um PCNP para cada diretoria exclusivo do Conviva, porque as ações daqui de Lins não são as mesmas de São Paulo, da capital. É outro tipo de realidade, a gente lida com outro tipo de realidade, né? E ele atrela a parte da convivência com a segurança, que temos uma parceria com as polícias, militar, civil, e a parte da corresponsabilidade, que esse é o tripé do Conviva: a convivência, a segurança e a corresponsabilidade. Todos nós somos responsáveis pela melhoria desse clima escolar. Eu, enquanto professora, o aluno, enquanto aluno, cuidado que é dele, a escola é dele, ele precisa entender que a escola é dele, e ele precisa cuidar. Muitas vezes a gente acha que a escola ensina conteúdo e a família educa, mas dentro da visão da educação do século XXI, isso não cabe mais, porque o nosso currículo foi montado para a formação do aluno integral. E o aluno integral não é só conteúdo, ele passa pelas competências socioemocionais que a BNCC trata, né? Então, assim, até um tempo atrás, essa parte de empatia, de convivência com o outro, isso era meio deixado de lado. Mas de um tempo para cá, a gente começou a perceber, através de estudos, através até das próprias leis que foram, né, levando a isso, e a gente na escola percebe que a parte emocional do aluno, se não estiver bem ou no mínimo estabilizada, ele não consegue aprender. É igual a gente. Quando a gente não está bem, quando tem alguma coisa errada em casa, é impossível você deixar do portão para fora da escola. A gente não quer, mas infelizmente a gente acaba ficando um pouco mais triste, mais calada. Imagina uma criança e um adolescente que não sabe lidar com as emoções. Nós não sabemos, né, lidar com as nossas emoções muitas vezes. Então, assim, o Conviva veio para tentar unir, deixar mais segura, mais colaborativa, uma escola mais proativa, que o aluno tenha mais voz, que todos consigam se ouvir, né? Porque é importante esse diálogo, entender a posição do outro. E a Regiane estava falando sobre o trabalho da minha filha, de conclusão de curso, foi feito nas escolas de Lins. Então, assim, a gente vai falar, quando abordar esse assunto com ela, de uma coisa que está acontecendo. O trabalho dela foi do ano de 2018. Então, não faz tanto tempo, né? Eu creio que as coisas não mudaram tanto, assim, já mudaram bastante, mas não a ponto de não ter mais nenhum tipo de bullying ou preconceito ou qualquer outro tipo de discriminação no ambiente escolar.
Mas a gente quer mostrar para vocês que a gente não está falando de uma coisa hipotética. Foram dados colhidos por ela, né, por ela e pela outra moça que fizeram o trabalho, mas fornecidos pela escola, fornecidos pelos professores, os nossos professores. Então, ela vai falar muito sobre a visão do professor quanto à ideologia de gênero, o que deve ser abordado na escola quanto a isso, qual a ação do professor ou a omissão do professor com relação a esse assunto. É uma pesquisa de universidade, então não cita nome, não fala escola, ela dá porcentagem, é feita em cima de um questionário, né, que os professores responderam de várias escolas, e aí elas discorreram a tese dela em cima do que foi colhido pelos próprios professores. O Conviva, ele entra nisso porque, através disso, também a gente pode montar uma ação, não só com os professores, não só com os vice-diretores que replicam, né, as informações do Conviva e as formações, mas com os próprios alunos. Então, o que a gente está passando para vocês podem adaptar, devem, né, adaptar dinâmica e enxergando cada um dos alunos aonde eles se enquadram nisso. Cada vez que a gente fala desse tema, pelo menos eu faço isso, eu sei que a Rejane também, porque a gente tem o mesmo perfil, né, de professora, né? Os alunos se abrem muito quando eles encontram essa abertura, né, com o professor, eles realmente se abrem, mas eles se abrem quando eles encontram isso, né? Esse diálogo, essa escuta, sem julgamento, sem ameaça, sem ele achar que depois o professor vai chamar a mãe ou o pai dele, porque o primeiro mediador é o professor, né? Depois o professor passa para a vice-direção, e aí a vice-direção ou o PMEC vão dando sequência às ações que precisa ser feita para aquela ocorrência ou para alguma situação que foi gerada na escola. São inúmeros os casos, a gente não tem nem como numerar, né, os casos de preconceito, de discriminação, seja racial, seja de gênero, mas muita coisa, praticamente tudo, a criança traz de casa quando ela é inserida pela primeira vez no ambiente escolar. Porque o único núcleo que ela tem de convivência até a escola, praticamente é só a família, né? Hoje as crianças ficam muito em escolinha, mas geralmente os pais tentam colocar a criança num lugar onde os perfis das famílias se encaixam, né? Até ela ir... São parecidos. Sim, são parecidos. Até ir para uma escola que é onde a diversidade explode. Então, na escola, principalmente na escola pública, nós vemos uma diversidade de cultura, uma diversidade de valores. O que é certo para mim, que eu aprendi na minha casa, pode não ser o certo para o meu vizinho que estuda na mesma escola que eu, né? E isso é a realidade, é assim que se dá, né? Você fala assim, pode não ser, mas muitas vezes é diferente mesmo, né? Sim. O teu ponto de vista, o teu ponto de vista. Então, é por isso que é tão necessário realmente estar trazendo esses assuntos, realmente mexer nessa ferida, porque a gente, de alguma maneira, a gente é parte dessa construção, né? Então, nós temos essa responsabilidade, sem falar de leis, mas é uma questão mesmo da própria consciência e do próprio conviver humano,
que de repente vem essa cobrança íntima de que é necessário fazer algo, né? É necessário se mover para que realmente as coisas tomem outro caminho, né? Um caminho da naturalidade e principalmente, de novo, do respeito, né? Porque a gente sabe que para muitas perguntas, em se tratando desse tema, são respostas complexas. Ainda são respostas complexas, né? Mas o que a gente precisa ter com muita clareza, por exemplo, é que diversidade é diferente de desigualdade. Né? Então, tudo isso que você está falando, Simone, é de uma importância absurda, e aí, realmente, quando você vier realmente com a tua filha trazendo, né, maiores embasamentos, eu acredito que a gente vai conseguir fazer com que pelo menos se reflitam sobre isso, né? E aí, também nós vamos deixar uma atividade proposta, né, para que seja feito um Padlet, porque o que a gente estava pensando é algo que vai ficar muito interessante, né? Já que estamos todos na atividade, no trabalho remoto, vai ser interessante que seja o Padlet, e aí a gente, na sequência, a gente vai explicando, a Simone vai explicar, quando ela fechar, como que vai ser essa atividade. Mas por hora é isso, para a gente não se prolongar tanto, porque tem muita coisa aí para você falar e para tua filha falar, né? E desde já agradecer muitíssimo a tua disposição, tá? A tua e da tua filha, né? Agradecer aos professores, tá? E dizer que estamos aqui, professores. A intenção única realmente é nos darmos as mãos para fazermos essa sociedade melhor. Cabe a nós, ela não vai acontecer. A gente sabe disso, que ela não vai acontecer por si só, né? Quem realmente a faz somos nós, né? Então, somos nós que temos essa responsabilidade. Tá bom? Muitíssimo obrigada e até mais. Obrigada, pessoal. Até mais.